Olá! Vamos iniciar a nossa live aqui sobre o teste que eu estou aplicando novo, né? De DNA, né? O exame genético. Então, eu resolvi fazer uma live para explicar para vocês como é que funciona. E vou deixar salvo, então depois vocês podem rever com calma, tá? E vocês vão entender, né, os benefícios, como é que funciona e como é que vocês fazem de qualquer lugar do mundo. Então, para me acompanhar nessa live de hoje, estarei aqui com o meu chazinho, tomando um chazinho aqui com vocês. Então, vamos lá, gente. O exame genético, o teste genético, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, tá? Olá, pessoal entrando aí, tô vendo. Então vamos lá, você pode fazer de qualquer lugar do mundo o teste genético, tá? Então chega na sua casa, numa caixinha assim. Como é que funciona? Como é que faz? É rápido, é indolor, tá? Então dentro dessa caixinha aqui vem... Eu vou postar um vídeo que eu fiz explicando, eu fazendo o teste em mim, então vou postar amanhã um videozinho pra vocês verem. Mas é através da sua saliva, tá? Então você pega o cotonetezinho, tá? Né, o suave, coloca ali nas suas bochechas e aí você fecha ele, coloca na embalagem e envia, tá? Então o pessoal tá chegando aí, tô explicando como é que a gente faz o teste, tá? Então é através da sua saliva. Rápido, indolor, de qualquer lugar do mundo, do conforto da sua casa. E eu costumo falar que o exame genético, né, ele é o seu manual de instruções, né? Então quando a gente compra alguma coisa, né, um eletrodoméstico, o que for, a gente sempre pega, né, o manual de instruções pra gente entender como é que funciona. E com o teste genético, né, com o exame genético, é o nosso manual de instruções. Então, né, que incrível a gente conseguir, né, ter o nosso manual de instruções. E então a gente realmente conhece o indivíduo, você vai se conhecer por completo, tá? Então a gente consegue ativar ou silenciar os genes. Então eu costumo falar que genética não é destino, tá? Então você pode ter alguma predisposição, tá? De repente alguma patologia, mas não significa que você vai ter. Porque o que a gente consegue fazer? A gente consegue silenciar, né? Através do seu estilo de vida, da sua alimentação, né? Então, assim, a alimentação é a base de tudo, né? Pra gente prevenir, tratar doenças. Então, a gente consegue ser muito mais certeiro, tá? Então, aquela coisa da gente, além dessa questão de patologias, né? Que a gente vê aí, diabetes, Alzheimer, Parkinson. Será que no seu DNA você tem uma predisposição a isso? E eu costumo falar, gente, não é pra se desesperar, tá? Então, não significa que você vai ter. Mas se, por exemplo, você sabe que você tem ali na sua genética uma predisposição a ter um Alzheimer, hoje em dia a gente já sabe, por exemplo, que o Alzheimer, ele é conhecido como a diabetes tipo 3, tá? Então, os estudos mostram, inclusive eu estava até estudando essa semana, posso até postar para vocês esse artigo, ele tá em inglês, explicando isso, tá, gente? Então, que níveis altos de insulina na corrente sanguínea tá associado, sim, tá, ao Alzheimer. Então, olha que incrível o poder que você tem nas suas mãos, tá, de silenciar esses genes, tá? Então, um pouquinho da parte da doença aí que eu fui falando. Na parte da estética, gente, a gente consegue encurtar o caminho, tá? Então, ao invés de você ficar tentando, tá, até você acertar o que funciona pra você, com o seu teste genético, você já consegue saber, tá? Como é que é a sua metabolização de cada macronutriente, de proteína, de gordura, tá? Se você tem uma tendência à obesidade, a gente consegue ver isso também, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui, eu não consigo compartilhar aqui, né? Mas eu vou ler com vocês o que a gente consegue ver nesse teste genético, tá?
Outro ponto também, né, a questão do carboidrato, né? Eu vou emagrecer, preciso fazer low carb. Então, será que você realmente tem um benefício de emagrecer baixo em carboidrato? No teste genético a gente consegue ver também, tá? Então, gente, eu juntamente com o laboratório, tá? Eu desenvolvi um painel genético de nutrição e esporte, tá? Então a gente vê atividade física também, tudo. Érica Dose, então tem meu nome. Então só quem pode prescrever esse painel genético sou eu, tá? Então assim, tá bem completo. Então a maioria eu quero saber de esporte, então você tem que, né, fazer a parte, né? A parte de Alzheimer, fazer a parte. Não, nesse eu realmente criei algo que é completo, tá? Então nesse meu teste você realmente consegue ver tudo completinho. Tô vendo o pessoal entrando, dando oi todo mundo. E o que mais que eu ia falar? Então a tecnologia desse laboratório é WGS, né? Ele é desenvolvido em Israel, um excelente laboratório, tá? Então vem estudando genética e eu tava muito animada de contar essa novidade pra vocês, tá? Então ele vê o sequenciamento do genoma total, tá? Então tem muitos laboratórios, muitos testes genéticos que não veem esse sequenciamento. Então esse laboratório realmente é bem completo. Então, vamos lá para a parte, né, que vocês querem saber. O que eu consigo ver, né, no teste genético? Eu quero entender melhor. Então ele está dividido em 6 categorias, tá? Então a primeira categoria é de necessidade de nutrientes e metabolismo. Então a gente consegue ver como é que é a sua metabolização, né, de vitaminas, vitamina A, vitamina C, ômega 3. Então, será que você tem na sua genética uma predisposição ali nos seus genes, você tem uma deficiência de ômega 3? Né? Então, vamos suplementar de coenzima Q10. Então, a gente sai daquele achismo, sabe? Isso é bom para todo mundo, né? Vou suplementar. Até a cúrcuma, né? O turmeric aqui. Então, você consegue ver se você se beneficia com essa suplementação. Então, não é só na alimentação, na parte de suplemento também, tá? Então, é o que eu falo, né? O teste genético é um investimento que você vai fazer para a sua saúde e para o seu bolso também. Porque quando você está com o seu manual de instrução, você para de ficar tentando. Eu vi que isso aqui faz bem, eu vou suplementar isso, eu vou comer isso. Não. Agora você vai saber o que funciona para você. Então, por isso que eu costumo falar que é a dieta do seu DNA, né? Então, nada como realmente, né, algo bem individualizado. Eu tô olhando, claro que eu tô no computador aqui aberto. Tô vendo um monte de gente entrando aí. E aí, você consegue ver, então, como eu falei, né, a parte das vitaminas, colina, a parte de nutrientes. A segunda parte é de composição corporal que a gente vê. Então, a gente consegue ver se no seu DNA você tem uma dificuldade de manutenção de peso, você não tem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para modular isso? E isso é uma informação muito importante. Eu já saber que meu paciente ele tem ali geneticamente, né, uma dificuldade para manter o peso perdido, tá? E aí, vocês também podem ir se identificando aí conforme eu vou falando, né? Realmente, eu tenho uma dificuldade disso, né? Então, tem muita coisa que tá realmente ali explicado nesse teste, né, do seu DNA. E aí a gente consegue ver também, né, emagrecimento com restrição de carboidrato, como eu falei, né? Então funciona pra você dessa forma ou não? Tá todo mundo me ouvindo, escutando bem? Tem algumas pacientes minhas entrando, tô vendo aí. E aí, o que mais? E aí o próximo é de... a gente consegue ver também a tendência à obesidade, que eu falei no início. Se você tem tendência à ansiedade, tá? Isso tudo também tá no seu DNA. Então, se eu já sei que é um paciente que tem tendência à ansiedade, o que eu posso fazer, tá? Para modular isso. E aí a gente entra também com suplementação específica para isso, beleza? Um paciente, por exemplo, muito ansioso, né? Não funciona, de repente, você fazer ali um jejum intermitente, vai trazer muita ansiedade. Então, isso tudo a gente vai interligando. A gente consegue também ver a tendência à depressão também. Quero fazer pra ontem, ansiosa.
Ai, sim, tô lendo aqui os comentários. Sua mãe descobriu que tem hipo, e exato, e aí você consegue ver, né, a sua genética aí, se você também tem ou não. E aí na parte da atividade física, né, como eu falei pra vocês, está bem completo esse exame. Então a gente consegue ver como é que é o seu ganho de massa muscular. Você tem facilidade? Não tem? Então muita coisa também aí se explica, né? E aí a gente consegue ver também, que tá exclusivo nesse painel, ele vai te dar 5 atividades físicas, tá? 5 top atividades físicas de acordo com a sua genética. Então, olha que interessante você já ter ali, tá? Os 5, né, atividades físicas, que você já tem, né, uma predisposição ali, uma facilidade, né? Então, que você vai se dar bem nessas categorias. Então, olha que interessante você se focar, né, na atividade física ideal. Então, gente, é incrível. Então, a parte da alimentação, atividade física, é bem legal. E aí depois a gente consegue ver também a parte de desequilíbrios e deficiência. E aí, ó, com um comentário aqui que tava do hipo, a gente consegue ver se você tem uma deficiência na conversão de T4 em T3. Então a gente já consegue, né, analisar como é que é a sua deficiência no hormônio de crescimento, GH. A gente também consegue ver isso. E como é que é a sua degradação de colágeno? Então será que vale a pena você suplementar colágeno? Então aí que eu falo de novo, né? Então será que é interessante para todo mundo? E não. Você vê que realmente, né, cada um tem uma necessidade. Aqui a gente consegue ver também se você tem uma predisposição ali nos seus genes, né? A ter insônia com cafeína. Então, paciente que tem essa predisposição. Então, por isso que eu falo daquela coisa que a gente vai realmente cortar caminho. Então, tem muito paciente meu, por exemplo, que faz um treino à noite. E aí tem paciente que, vai tomar ali um cafezinho, de repente, alguma coisa, no meio da tarde e vai dormir bem, né? Outros não. Até eu tentar e ver se funciona ou não, aqui a gente já sabe, tá? Eu, por exemplo, eu tenho que tomar café, assim, até, não sei, umas 2 horas da tarde, assim, 3. Senão depois eu tenho muita insônia, eu tenho muita dificuldade para dormir. Então, até você ficar descobrindo isso, né? A gente também consegue ver, né, os níveis de colesterol, de LDL, HDL. Então a gente consegue, né, realmente, através da alimentação, modular isso, pedir exames bioquímicos adequados pra gente fiscalizar. Então, se você já tem uma tendência, a gente tem que realmente ficar fiscalizando mais, tá? E a gente, na outra categoria, a gente vê intolerâncias e disfunções. Então a gente vê essa parte também, é a parte que todo mundo gosta de saber. Então a gente consegue ver intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Vocês sabiam que isso tá no seu DNA? Se eu já fiz, sim, eu fiz. Eu fiz um vídeo eu fazendo o teste em mim e eu tô editando ele, eu vou postar pra vocês amanhã. Como é que faz também. Então, alergia à clara de ovo, ao leite de vaca, amendoim. Então, isso tudo a gente consegue ver. Então, a dieta fica adequada para você, tá? Então, se você já tem ali no seu DNA, tá? Então, se você já viu que você tem uma intolerância ao glúten, a gente vai retirar isso, tá? Não precisa ficar testando. Até descobrir que você tem uma intolerância, a gente já, tá? Faz uma alimentação específica para isso. A gente consegue ver, né, também como é que é a sua metabolização de cada macronutriente, de carboidrato, proteína e gordura, tá? Então o teste já traz direitinho isso pra gente. É incrível. E aí, vamos descer aqui. E aí a gente entra na parte, né, que também é exclusiva aí do meu painel genético, que é na parte de patologia, de doença. Então, a gente consegue ver, né, se você tem uma predisposição a ter diabetes, tá? A gente consegue ver da doença de Alzheimer, do Parkinson, tá? Então, pra quem não tava aqui no início, que foi logo no iniciozinho da live, eu falei, né, que do Alzheimer, que ele já tá associado, né, a alto níveis, né, de insulina na sua corrente sanguínea. É conhecido como diabetes tipo 3. Inclusive, eu estava estudando sobre isso, tem um artigo até para compartilhar com vocês sobre isso. Então, olha que incrível você saber
E não é desesperar, né? Ai, meu Deus, eu tenho no meu DNA que eu tenho tendência a ter Alzheimer. Não. Se você tem aquilo, vamos silenciar aquele gene, tá? Através da alimentação, né? Do estilo de vida. Então, isso é maravilhoso você saber disso, quanto antes melhor. E essa é uma outra pergunta também. Não importa a idade que você fizer, vai ser benéfico, tá? Inclusive, meus pais, eles são meus fãs número 1, sempre estão na minha live, devem estar aí. Mas ele já tem, meu pai vai fazer 70, ele vai fazer... minha mãe, não vou revelar a idade dela, se ela tá aqui, não pode falar a idade. Mas enfim, já tem, né, um pouco mais de idade e eles vão fazer. Então não existe, tá, uma idade limite pra você fazer, mas com certeza quanto antes você fizer, melhor, né? Então se você já vai descobrir ali a sua predisposição genética a você ter um Alzheimer, um Parkinson, uma diabetes, então quanto antes você descobrir isso, melhor, né? Pra você prevenir, silenciar esse gene, tá? A gente consegue ver também, né, esteatose hepática não alcoólica, como é que tá os seus genes em relação a isso. E aí também a gente consegue ver a parte de neoplasia geral. Então, se você tem ali uma predisposição a ter neoplasia, a gente consegue ver também neoplasia coloretal. Então, com consumo de carne, né? Então, será que você tem uma tendência a ter, né, neoplasia com consumo de carne vermelha? Então, se você tem, vamos retirar, né? E aí você pensa na sua saúde. Quanto, né, você vai estar economizando de remédios, né? Então é incrível, gente. E por último, a gente consegue ver a parte de inflamação e estresse oxidativo. Então a gente consegue ver a necessidade de detoxicação, a tendência ao estresse oxidativo. Então a gente realmente consegue fazer uma dieta bem específica. Tem algumas pessoas chegando agora, eu vou deixar salvo, tá? Para vocês verem com calma. Câncer, risco de ter câncer em geral, tá? Tô olhando as perguntas agora aqui. Então você consegue ver se você tem, né, uma tendência a ter câncer, já tá no seu DNA, isso, tá? Significa que você vai ter? Não, né? E a gente consegue ver aqui bem específico de carne vermelha. Pô, será que, né, eu tenho ali no meu DNA, que eu tenho um risco maior de ter, né, neoplasia ali com carne vermelha? Então, né, pra que você vai continuar ingerindo, que não vai ser interessante pra você? Então a gente sai daquele achismo, tá? O achismo, isso funciona pra mim, isso não funciona. Então a gente consegue ter a certeza. Como eu falei, é o seu manual de instruções. Então, quanto você vai estar economizando? Então, tendo mais qualidade de vida, né? Então, evitando ali patologias. O quanto você vai também economizar seu tempo, né? De tentativas, de repente, para você ter um emagrecimento. Tá? Você que é confusa aí, pô, que atividade física que eu faço? Será que eu tenho ali na minha genética já uma predisposição, né, a ganho de massa muscular? Eu não tenho, né? E aí, eu não tenho uma predisposição a ganho de massa muscular. Desisto? Não. Mas você sabe que você vai ter que se focar mais, né, em exercícios para aumentar, porque não é na sua genética ali a facilidade, tá? É um teste acessível? Então, gente, eu estava esperando para contar isso para vocês. O teste, ele pode parcelar em 12 vezes, gente. Olha isso. Incrível, tá? Então, eu vou deixar o link na minha bio para vocês fazerem, entenderem melhor, verem as informações. Então, tem o meu painel genético, como eu falei. Eu desenvolvi com o laboratório de genética. Painel genético Érica Dózia. Só eu que posso, tá, prescrever esse painel genético completíssimo, tá? Então, como eu falei pra vocês, isso não é que eu tô falando, vocês podem conferir, pesquisar. Então, a maioria dos testes, eu quero ver só a parte de nutrição. Aí você tem que pagar mais tanto pra fazer, pra você ver a parte ali de Alzheimer, de Parkinson e de atividade física. Então, esse eu fiz um completo, com tudo que eu acho importante. E aí, então, você pode parcelar em até 12 vezes, tá? O teste chega na sua casa
nesse kitzinho, como eu mostrei aqui pra vocês. Você faz o swab, então é pela sua saliva, indolor. Consigo parcelar aqui nos Estados Unidos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá? Mas se não, qualquer coisa, se você tiver algum cartão do Brasil, eu brinco que eu só faço, eu só explico e faço o meu trabalho, né? A parte de o financeiro, eu não sei detalhadamente esse pontozinho, mas ótima pergunta. Eu até falo dos meus stories depois, tá? Sobre isso. Mas eu acho que você consegue parcelar sim. Então eu vou deixar o link na minha bio pra vocês verem como é que funciona. Façam, tá? É o que eu falo pra vocês, realmente, né, você cortar caminho, tá? Entender que a genética não é o seu destino, tá? Então, se você tem a predisposição, né, que bom você descobrir isso, né, o seu manual de instruções ali, e você conseguir silenciar, então ter mais qualidade de vida, né? Alcançar o seu resultado estético mais rápido, certeiro, né? Sem tentativas. Quantos de vocês aí já tentaram? Ah, não, eu vou fazer uma dieta rica em gordura porque eu vi que a dieta cetogênica emagreceu sei lá quem. Aí fez lá e não funcionou. Talvez funcionou pra você, talvez não. Ah, eu vou fazer uma dieta low carb porque eu vi que se eu cortar ali, reduzir pra caramba ali o carboidrato, eu vou conseguir emagrecer. Então, gente, é o que eu sempre falo da individualidade, né? Então, agora vocês vão conseguir entender realmente, né? Como é importante você conhecer o seu DNA e realmente a gente fazer um trabalho individual. Facilita a vida, assim. Facilita demais. Nossa, eu adorei essa pergunta porque eu já ia esquecendo de falar disso, tá? Você só faz uma vez o seu DNA, você nasce com ele, tá? Então você só faz uma vez. Então por isso que eu falo que é um investimento. Quanto antes você conseguir fazer, faça. Você só vai fazer uma vez na vida, o seu teste ele não vai mudar, tá? Que é o seu DNA. Não muda. Beleza? Então isso é incrível, né? Então você só faz uma vez e você fica ali com o seu manual. E aí a gente faz uma dieta realmente específica, com suplementação, com os alimentos. Retira esses alimentos, não retira. Então tudo bem específico. Pra vocês. Oi, Bruna! Entrou agora aqui. E eu vou deixar salvo pra quem chegou agora por último e não conseguiu ver, então vou deixar salvo para vocês entenderem. Então eu quis fazer essa live assim meio que inaugural aí para vocês entenderem, né, como é que funciona esse teste genético, esse teste de DNA. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. E agora também eu vou soltar o vídeo que eu fiz, vou soltar amanhã. Acho que eu consigo soltar amanhã. Vocês vendo como é que eu faço, tá? Como é fácil e é pra vida toda. Então é incrível. Olha, tem um monte de gente que tô vendo aqui. Bacana. Alguma pergunta que vocês tenham? Valtinho disse pra você continuar falando da creatina porque ele tá amando. Sim. Eu sei que vocês gostam muito dessa parte de suplementação, né? Eu vou continuar assim, pode deixar. E aí também, como eu falei aqui no teste genético, a gente consegue ver essa parte de suplementação também. Então, né, se você tem realmente uma tendência a ter deficiência, né, daquele suplemento, você vai se beneficiar com cada suplementação. Então, realmente, vocês economizam tempo e dinheiro. Então, você envia pro laboratório, tá? E depois que chega lá, demora de 30 a 40 dias, tá? Então, depois, quando chegar lá no laboratório, eles me mandam pra gente o resultado, aí a gente marca a consulta, tá? Então, é algo aí que é legal você se programar 2 meses antes, né? Então, tem muitos pacientes também que podem... Que eu já conversei com alguns pacientes meus até dessa semana, que eu atendi agora do início. Então, que vocês podem começar a fazer a dieta comigo, né? Fazer a consulta pra gente fazer uma dieta. E aí, a gente espera pra chegar o resultado e a gente faz, né, outra. Quem não quer esperar
né? Quem já quer começar a fazer, mudar os hábitos, a gente já pode começar. E aí depois, quando chegar, a gente faz. Mas demora de 30 a 40 dias para chegar o resultado, tá? Então pode fazer de qualquer lugar do mundo. Então tem sede, tá? Em Portugal, no Brasil. Então, dependendo de onde você está localizado, a gente envia para sua casa, vai chegar na sua casa e você vai enviar, tá? Pro endereço que vai ser mais perto, né? Que eu vou te direcionar, tá? Então, é internacional. Então, de qualquer lugar do mundo. Tem muito paciente aqui nos Estados Unidos, obviamente, mas tem muito paciente no Brasil, na Europa. Atende muitos países já. Canadá. Então, qualquer lugar. Aí na Austrália. Até no Japão já atendi brasileira do Japão. Sabiam disso? Fiquei muito feliz. Ainda faltam alguns países aí. Então, de qualquer lugar do mundo você pode fazer. Beleza? Aproveito pra gente finalizar essa live. Quem chegou por último e não conseguiu, assista, que eu vou deixar salvo, pra vocês entenderem como é que é esse teste genético, né? Pra você conhecer os seus genes e fazer uma dieta específica. Mas já aproveito também que eu vou começar a fazer lives semanais, tá? Então, a partir de semana que vem, eu vou começar a fazer lives semanais. Então, agora, nessa aqui, inicial, eu realmente expliquei pra vocês, né? Como é que você faz o teste, o que a gente consegue analisar, né? Mas depois a gente pode fazer com temas mais específicos, né? E realmente desmembrando, né, o teste ali para vocês entenderem melhor, tá? E a gente também faz lives também com outros temas, tá? Então também fiquem atentos aí, que eu acho bem legal a live. Eu sei que a live às vezes, né, a pessoa não consegue estar aqui ao vivo comigo, mas quem consegue é bem legal, porque você pode mandar pergunta, né? Então eu posso estar te respondendo aqui. Então fica uma interação muito, muito legal, né? E eu sou tagarela, né? Quem já me segue e me acompanha sabe. Então, pra falar muito nos stories não dá, né? A gente fica muitos pontinhos. Então na live a gente consegue bater um papo. Beleza? Então quem chegou por último aí, gente, assista. Vou deixar salvo, tá? Assista. Então ficou aí, ó, 28 minutos, 30 minutinhos. Me programei pra eu falar isso mesmo, pra não ficar tão grande. Então quem não conseguir... colocar o fone ali e assistir. E é isso. Então eu vou finalizar. Alguém tem alguma pergunta final? Que esteja aí do início e tem alguma pergunta? Ou quem tá no final assiste depois. Tá bom, meus amores? Vou finalizar então. Espero vocês. Eu vou colocar no link agora da minha bio. O link já levando diretamente pro painel genético. Aí vocês conseguem ver resumidamente também o que eu falei aqui, né? Então, as 6 categorias, como é que é. Então, vocês conseguem ver. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tá, beleza? Então, é isso. Um beijo grande e até a próxima.